Você já parou e pensou como nossos antepassados viviam? Como se desenvolveram? Como as mudanças ocorreram? Qual foi o impacto de fatos passados nas nossas vidas? Acompanhe conosco mais um vídeo interessante do canal Filosofia Histórica. A história desempenha um papel fundamental nos dias de hoje, é mais do que apenas datas e eventos, é a narrativa da humanidade. A história é o estudo e a narrativa do passado humano, incluindo eventos, personalidades, culturas e sociedades ao longo do tempo. Ela busca compreender como as civilizações evoluíram, as escolhas que foram feitas e as consequências dessas escolhas. A história é frequentemente dividida em períodos, como a história antiga, medieval, moderna e contemporânea, nos permite entender como chegamos ao presente. Ela fornece contexto para eventos, instituições e ideias contemporâneas. Sem esse entendimento, ficamos perdidos no presente, sem saber como as coisas evoluíram. A história é uma fonte inestimável de lições. Ela nos mostra as consequências de ações passadas, tanto boas quanto ruins. Através do estudo histórico, podemos aprender com os erros do passado e tomar decisões melhores no futuro. Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Esta guerra ilustra as devastadoras consequências do nacionalismo extremo e da rivalidade entre as nações. A lição aqui é a importância da diplomacia e da prevenção de conflitos. Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Esta guerra ensina sobre as atrocidades da guerra, o perigo do totalitarismo e a necessidade de defesa dos direitos humanos. A lição é a importância da paz e da justiça internacional. Revolução Francesa, de 1789 a 1799. Esta revolução destaca o poder do povo para derrubar regimes opressivos, mas também adverte sobre os excessos e a instabilidade que podem ocorrer durante uma revolução. Revolução Industrial, século XIX. Essa revolução industrializa e ilustra a transformação econômica e social, mas também revela as desigualdades e as condições de trabalho precárias. A lição é a importância de equilibrar o progresso com justiça social. Pandemia de gripe espanhola, de 1918 a 1919. Esta pandemia mostrou como doenças podem se espalhar rapidamente e causar um grande número de mortes. A lição é a necessidade de vigilância e preparação para futuras pandemias. Pandemia de Covid-19. Desde 2019, esta pandemia ressalta a importância da ciência, da cooperação global e da resiliência do sistema de saúde. A lição é a necessidade de investir em saúde pública e preparação para emergências. Esses exemplos históricos demonstram como eventos passados têm impacto duradouro e como podemos aprender com eles. Eles destacam a importância da diplomacia para evitar conflitos, da proteção dos direitos humanos, da justiça social, da cooperação global e da preparação para crises. É uma valiosa professora que nos ajuda a moldar um futuro mais informado e consciente. A história é o alicerce sobre o qual se constrói a identidade e a cultura de uma sociedade ou nação. Ela influencia todos os aspectos da vida cultural, desde a língua até as tradições, valores e formas de expressão artística. Compreender a história é essencial para compreender quem somos e como chegamos ao presente. A evolução da língua e da literatura está intrinsecamente ligada à história. O idioma de uma nação pode ser influenciado por conquistas, migrações e influências culturais ao longo do tempo. A literatura muitas vezes reflete a história e a cultura de uma sociedade. A história influencia a arte e a arquitetura de uma nação. Estilos artísticos e arquitetônicos muitas vezes evoluem em resposta a eventos históricos e movimentos culturais. A música e a dança são expressões culturais que evoluíram ao longo da história. Elas podem refletir temas históricos e culturais e servir como formas de preservar tradições culturais. A comida é uma parte importante da cultura e é influenciada pela história. Ingredientes, técnicas de cozimento e pratos tradicionais muitas vezes têm raízes históricas e podem contar histórias sobre a evolução de uma sociedade. Eventos históricos, como revoluções, guerras e movimentos de reforma, podem moldar os valores e crenças de uma sociedade. Eles podem promover ideais como liberdade, igualdade e justiça,
que se tornam parte integrante da identidade cultural. A história desempenha um papel importante na formação das religiões e práticas espirituais de uma sociedade. Eventos religiosos e figuras históricas muitas vezes desempenham um papel central nas crenças de uma cultura. O estudo da história nos expõe a diferentes culturas, civilizações e perspectivas. Isso promove o respeito pela diversidade cultural e ajuda a combater o preconceito e a intolerância. O conhecimento histórico é crucial para tomar decisões informadas em áreas como política, economia e meio ambiente. As políticas públicas e as estratégias empresariais podem se beneficiar muito de uma compreensão profunda do passado. A história também está intrinsecamente ligada à preservação do patrimônio cultural e arquitetônico. A conservação de monumentos históricos e sítios arqueológicos é importante para manter viva a herança do passado. O ensino da história é uma parte essencial da educação. Ele ajuda a desenvolver habilidades de pensamento crítico, análise e pesquisa, que são valiosas em muitos campos profissionais. Uma compreensão da história é essencial para a cidadania ativa. Saber como as instituições funcionam, como as leis foram desenvolvidas e como os sistemas políticos evoluíram é crucial para participar de forma informada na sociedade. A história também pode ser uma fonte de inspiração. As histórias de pessoas que superaram desafios, líderes que moldaram nações e movimentos que mudaram o mundo podem motivar e inspirar as gerações futuras. Em resumo, a história é relevante nos dias de hoje porque nos conecta ao passado, nos ajuda a entender o presente, orienta nossas decisões e promove a preservação da nossa herança cultural. Ela desempenha um papel fundamental em nossa educação, cidadania e desenvolvimento como sociedade. À medida que concluímos esta jornada pela importância da história, aprendemos que a história é a nossa ligação com o passado e a base para um futuro melhor. Ao estudar e valorizar a história, contribuímos para uma sociedade mais informada, inclusiva e respeitosa com sua herança cultural. Juntos, podemos moldar o nosso amanhã através do entendimento do ontem. Obrigado por assistir e por se comprometer com essa jornada fascinante. Compartilhe o que aprendeu com amigos, familiares e colegas. A disseminação do conhecimento histórico é fundamental para manter viva a herança cultural. Se inscreva no canal para receber mais vídeos interessantes. E não esqueça de deixar seu like. Até o próximo vídeo.